Boa noite, é o professor Vladimir que está falando e essa é a nossa primeira aula em EAD para podermos contornar a situação do coronavírus que está nos atrapalhando. Muito bem, a gente vai retomar da aula de apresentação de GQT. Retornando, nós estávamos justamente falando do gerenciamento da rotina, né? Nós falamos anteriormente do gerenciamento pelas diretrizes e na última aula nós iniciamos o gerenciamento da rotina. Quando a gente começou o gerenciamento da rotina, um dos primeiros itens que a gente precisava comentar era a definição do negócio. E quando nós falamos da definição do negócio, nós mostramos, né, esse formulário, onde a gente precisa pensar nesses blocos, né, de fornecedores, insumos, negócio, produtos e clientes, e dentro desse bloco negócios, nós temos a missão, o negócio propriamente dito, né, que o que faz a empresa, o que desenvolve, né, esse negócio, qual é o valor que ele agrega, né? E dentro disso nós temos as pessoas e os equipamentos. Aí, nos outros blocos, nós temos os produtos produzidos, né, ou serviços, no caso, temos os clientes, tem os insumos e os fornecedores do lado esquerdo. Muito bem, nós apresentamos para vocês um exemplo de uma definição de negócio de um setor de recursos humanos. Então, isso mostra que, inclusive, a gente pode tratar de processos específicos dentro da empresa. Não precisa ser necessariamente somente um negócio completo de uma empresa. Então, se a gente pensar aqui na definição do negócio de um setor de recursos humanos, então o negócio o que é? É justamente os recursos humanos, né? O tratar com pessoas. A missão dessa área, desse exemplo de recursos humanos, é de assessorar os diversos setores a cumprir os seus objetivos estratégicos, através da seleção, capacitação e promoção das pessoas na organização. Tem lá a equipe composta e os equipamentos compostos também. Reparem que não há necessidade de um detalhamento muito grande, mas é importante colocar alguns equipamentos essenciais àquele processo, àquele negócio que vocês estiverem descrevendo. Aí, olhando então na coluna da esquerda lá dos fornecedores, nós temos lá diretoria, sociedade, unidades gerenciais básicas e entidades externas e outros fornecedores que podem fazer parte. Insumos, né, as diretrizes de RH são estabelecidas pela diretoria. A sociedade nos fornece os candidatos como insumo. As unidades básicas gerenciais, elas fazem todas as solicitações de serviço. E as entidades externas normalmente requerem o treinamento ou fornecem, né, os treinamentos para serem oferecidos na empresa. Bom, dentro disso, né, aí tem os produtos. Então, o que delibera aí, o que sai, no caso desse processo de RH? Então, sai como produto a pesquisa salarial, os candidatos selecionados, os desligamentos que a empresa realiza, o plano de carreira, apoio para a elaboração de plano setorial, plano de benefícios, serviço social. E os clientes são a própria diretoria e as unidades básicas gerenciais. Esses são os clientes que fazem parte desse negócio de RH. Aí nós demos um outro exemplo que foi um negócio de uma concessionária, né? Esse exemplo aqui ele está baseado na Daimler Chrysler, quando ainda estava a Daimler Chrysler aqui no Brasil, né? Da mesma forma como nós mostramos anteriormente, nós temos aqui a definição do negócio da concessionária com
uma coluna adicional que são os itens de controle do lado direito. O que vem a ser esses itens de controle? Esses itens de controle, eles são justamente as formas que a empresa, no caso esse negócio concessionário, se utiliza para fazer a medição e o controle das metas estabelecidas. Então, o gráfico de vendas nada mais é do que demonstrar como que andam as vendas dessa concessionária. Entrega no prazo, retrabalho, satisfação dos clientes tem a ver com o serviço de manutenção. A pesquisa de satisfação, ela tem a ver com o atendimento a clientes. A pesquisa de percentual e resoluções tem a ver com o que é feito nas revisões dos veículos, se as pessoas estão satisfeitas. E dessa forma nós temos outros itens de controle que atendem justamente essas a esses produtos e a esses clientes. Bom, no negócio, né, venda e manutenção de veículos, então lá a missão é comercializar e realizar a manutenção em veículos Mercedes-Benz, satisfazendo plenamente o cliente, atendendo o interesse comercial da Daimler Chrysler, no caso DC, e dos acionistas. Aí tem lá o grupo de trabalhadores e também alguns dos equipamentos. Tenho lá a coluna de insumos e a coluna de fornecedores. Reparem vocês que a própria Daimler Chrysler acaba sendo fornecedora, porque ela fornece os veículos e as peças que são utilizados na concessionária e para a execução lá dos serviços para os clientes. E tem como fornecedor o marketing também, o marketing que desenvolve todas as campanhas promocionais. Bom, isso já foi dado na aula anterior para vocês. Isso aqui foi relembrá-los, porque depois nós tínhamos estabelecido isso, né? Uma atividade em grupo, máximo de 5 pessoas, ou menos, nunca mais do que 5 pessoas, e exercício de fixação sobre definição de negócio. Então, o objetivo era fazer esse exercício de fixação. Eu forneci as folhas para vocês, e apesar que eu também encaminhei por e-mail, né? Mas eu forneci também as folhas para vocês poderem rascunhar e entregar isso na próxima aula, que seria esta aula, né? No caso, eu preciso que vocês encaminhem esse trabalho para mim. Vocês já tiveram um bom prazo para ter executado essa atividade, ainda assim, eu dei um prazo até a próxima aula, mas até a próxima aula vocês precisam fazer o upload desse trabalho no Moodle, né? na pasta aí da disciplina, eu preciso que vocês encaminhem fazendo o upload dos trabalhos, onde tem que conter o RA e o nome dos participantes, além desse quadro de definição de negócio. Lembrando que, apesar de ter os dois exemplos, é lógico e óbvio que não pode ser nada igual a isso. Então, não pode ser uma concessionária, não pode ser lá uma área de RH. Então, vocês vão ter que escolher alguma outra situação, qualquer uma está livre, né? Mas vocês precisam elaborar esse negócio e me encaminhar. Aí, aqui passa a ter o valor aí da aula de hoje, né? Então, pergunta-se o que é meta. Então, a meta, o que que é? É o caminho ou passo a passo para se chegar a um objetivo. Então, a gente tem que interpretar e lembrar que a meta tem que ter 3 componentes. Ela tem um objetivo para você atingir, tem que ter um valor e tem que ter um prazo, né? Tem que ter um prazo para eu poder atingir essa meta, esse objetivo. Dessa forma, você precisa declarar seu problema. Então, o problema, por exemplo, é a diferença entre a situação que você se encontra e a meta a ser atingida, aquele objetivo. Então, eu vou de tanto para tanto.
Lembre-se, toda vez que você declara um problema, você está criando uma oportunidade de melhoria para o seu processo, para o seu sistema, para a sua empresa. Aonde que a gente encontra as metas? Reparem que eu estou mostrando novamente aquele formulário do plano de negócios e naquelas últimas colunas eu tenho lá a parte de produto e de cliente, é aí que eu busco os meus objetivos. Então, a venda de veículo, que é um dos meus produtos para os meus clientes, é um dos meus objetivos, ou seja, a meta. Eu preciso melhorar as minhas vendas de veículos. Essa é a minha meta. Qual vai ser o meu indicador? Apesar de não estar indicado aí, né, a coluna indicador, o indicador de desempenho seria venda de veículos. Quantos veículos eu vendi no mês? E assim, por conseguinte, eu tenho os produtos e os clientes estabelecendo dessa forma, junto com a forma de eu poder as medições, né, as minhas metas. E aonde que eu encontro as metas? Eu encontro nas oportunidades de melhoria. Então, sempre que eu tenho algum problema, eu tenho também uma oportunidade de estar melhorando. Então, eu posso criar essa minha necessidade de oportunidade de melhoria como uma meta. O benchmarking, o que acontece? O benchmarking é verificar no mercado, nos meus concorrentes, ou mesmo, às vezes, no próprio grupo, dependendo da empresa, se ela é um grupo grande, né? Então, eu posso verificar no meu grupo quem é que está melhor em determinado item lá, né? Em determinada meta, e utilizá-lo como benchmarking. A mesma coisa os meus concorrentes, eu posso verificar quem é que está dominando o market share e utilizar essa pessoa como uma referência para que eu chegue até ele ou até mesmo ultrapasse o que ele atingiu de market share. Qualquer problema crônico que eu possa ter na empresa, né, eu posso estar caracterizando ele com uma meta e com isso aprender e resolver esse problema. Problemas pontuais, eu também posso desenvolver um PDCA rápido. PDCA nós vamos conversar nos próximos slides, vocês vão entender melhor sobre o PDCA. E as não conformidades. Então, toda vez que eu tenho alguma auditoria, não importa se ela é interna ou externa, né? Dentro da auditoria eu encontro pontos conformes e não conformes. Então, todos aqueles pontos não conformes, eles podem ser definidos e estabelecidos como metas. Bom, se eu estou falando de meta, por que eu preciso de uma metodologia, né? Nenhuma organização empresarial ou governamental pode viver sem um. E o que vem a ser, então, um método, né? Então, o método do grego é a soma das palavras meta e odos. Meta é o resultado a ser atingido, e odos é o caminho para a gente atingi-lo. Então, usar as ferramentas de gestão sem utilizar um método, com certeza, irá prejudicar a organização. E todos nós não queremos isso, não é mesmo? Então, para que eu possa atingir as metas, eu acabei de verificar que eu preciso de uma metodologia, de um método. Esse método é a meta mais o caminho para atingir essa meta. Então, a gente consegue ver na parte inferior desse slide que eu tenho lá uma situação atual, o A, e o caminho para a meta é justamente esse diferencial para B, de A para B, né? Que é a minha meta. Eu quero sair da minha situação atual A e ir para a minha meta B. E eu utilizo o quê? Um método, que são as ferramentas que eu utilizo para chegar aos meus objetivos. Muito bem, definindo o método,
definindo o método aqui para a minha gestão, então eu estabeleço uma meta. Nós vimos lá que o estabelecimento de metas com sensação de sucesso garantido. Deve existir um método para a aprovação das metas individuais. O que quer dizer o estabelecimento de uma meta? Veja bem, a meta ela não pode ser intangível e a meta também ela não deve ser algo muito fácil de ser atingida. Ela tem que instigar as pessoas, ela tem que motivar as pessoas a resolver os problemas, resolver com as situações que vão se apresentar para atingir aqueles objetivos. Então, eu posso utilizar também elaborando um plano de ação. Então, a simples elaboração de um plano de ação, ela não vai garantir o sucesso desse plano, mas ela vai dar um direcionamento e se você fizer uma gestão adequada desse plano, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Bom, um dos métodos aqui do PDCA é justamente, né, eu tenho aqui o PDCA, onde no P eu tenho lá identificar problemas e estabelecer as metas. Aí, segundo, fazer um plano de ação. Terceiro, eu executo esse plano, né? Aquilo que eu estabeleci eu devo executar. No quarto, eu verifico o atingimento dessa meta. No quinto, eu tomo ação corretiva de insucesso, caso eu tenha insucesso. E se foi tudo correto, né, eu padronizo e treino o sucesso. Então, esse é o método PDCA. Aqui no slide seguinte, a gente vê o fluxograma dele aqui do lado esquerdo, lá no fluxograma, vocês estão vendo que nós temos lá as letras PDCA, né? E nós vemos no número 1 do fluxograma a fase de identificação do desejo, o problema. O objetivo é para definir claramente o que o cliente quer, reconhecer essa importância. Segundo é a observação, então investigar as características específicas daquilo que ele está desejando com uma visão ampla e sob todos os pontos de vista. Então, a gente observa e anota e deixa estabelecido quais são essas características. No terceiro é a análise, que é descobrir as causas fundamentais dessas necessidades. Bom, a partir do momento que eu vi essa situação, eu crio, né, eu elaboro o plano de ação para atingir esses desejos dos clientes, bloquear as causas fundamentais que podem impedir o não atingimento dessas metas. Aí, na fase da execução, eu aplico, né, que é a ação, né, eu aplico e executo o plano, esse programa previsto. Então, lá vão estar definidos os responsáveis, os prazos, o local que vai ser aplicado, como que vai ser feito, né? E no instante seguinte eu faço a verificação. Essa verificação ela é muito importante, eu preciso verificar se o programa está atingindo os resultados desejados, se eu estou conseguindo chegar naquilo que eu tinha planejado. Aí eu tenho um questionamento, as ações estão sendo efetivas, né? Se elas não estão sendo efetivas, eu preciso voltar para replanejar, fazer um novo plano de ação para que eu possa retomar e melhorar a minha condição, já que eu não estou atingindo. Agora, se eu estou atingindo, que no caso seria o sim, eu vou lá para a parte de padronização, porque afinal de contas, o que acontece? Eu acabei de finalizar e eu atingir os meus objetivos. Então eu elaboro um procedimento padrão, para dar continuidade a esses resultados positivos. E finalmente, a conclusão, eu escrevo todo esse processo de solução com os acertos e erros
para que ele possa servir como o pessoal conhece como lessons learning, né? As lições aprendidas. Isso é muito importante porque me evita uma série de retrabalhos que podem vir a acontecer novamente e eu já tenho as soluções guardadas e divulgadas para todos os envolvidos. Então, ganha-se muito tempo com isso. Bom, o ciclo PDCA, já que a gente está falando do PDCA aí, esse ciclo PDCA, ele foi criado na década de 1920 por Walter A. Shillhart, né? Ele foi disseminado pelo Deming, tanto é que o Deming fica conhecido como o pai do PDCA, mas na realidade foi Shillhart que desenvolveu, tá? E Deming, ele implantou, ele implementou o ciclo PDCA na década de 50 no Japão do pós-guerra. Então, isso foi utilizado, né, para a reconstrução das indústrias do país no pós-guerra. Também foi utilizado em inúmeras empresas do Brasil para melhorar a qualidade de produto, de serviço e mesmo pelo comprometimento dos seus funcionários. Então, a melhor forma de motivar e comprometer as pessoas no atingimento das metas é utilizando esse ciclo PDCA. Bem, agora a gente chegou na fase, como que eu faço um plano de ação? Pode ser que muitos de vocês já conheçam planos de ação. Entretanto, a gente vai falar aqui de algumas técnicas, né? Uma das técnicas para se desenvolver o início aí do plano é fazer um brainstorming, né? Que o pessoal chama de tempestade de ideia, toró de ideia, chuva de ideias, tem várias nomenclaturas, né? Mas é uma tempestade de ideias, né? E o Ishikawa, que é a espinha de peixe, é o diagrama de causa e efeito, também bastante conhecido. Muito bem. Dessas, é lógico que existem outras técnicas que também podem ser utilizadas, não somente essas duas, né? Mas nós temos outras oportunidades de desenvolver essas técnicas e essas metas. Então, o brainstorming, o que é? Então, ele é uma técnica que utiliza o pensamento divergente para produzir um grande número de ideias criativas. A intenção é, você tem um dado problema, você tem que deixar claro para todos qual é o problema. E aí, um grupo de pessoas, mediado por uma pessoa que vai estar fazendo a condução desse brainstorming, né? Então, as pessoas, mediante post-it e tendo a ideia naquele problema inicial, elas vão criar ideias, né? Fazer ideias criativas. E a ideia é simplesmente ter, tipo, o título do livro. Você não vai ficar perdendo tempo descrevendo muito sobre essa ideia, e sim a capa do livro. É uma coisa bem curta. Outra coisa é que ninguém pode estar criticando ou comentando a sua ideia. Na realidade, você pode pegar carona nas ideias dos outros, mas o objetivo é ter um grande número de ideias. Essa que é a ideia inicial e que precisa ser mantida. Eu preciso de um grande número de ideias. Tendo um grande número de ideias, aquela pessoa que está conduzindo o brainstorming, depois ele juntamente com o grupo, ele vai agrupar essas ideias, vai ver as ideias, transformá-las em grupos. Posteriormente, aquilo que for passível de ser juntado será juntado. Posteriormente, o pessoal vai pontuar essas ideias e a que tiver a maior pontuação, mediante a pontuação do grupo, acaba sendo as primeiras aí a serem utilizadas, né? Então,
Para que serve? Serve para pesquisar a causa raiz dos problemas ou descobrir ideias originais para melhorias. Então, ele serve para tanto uma ou outra situação. E pode ser aplicado em todo momento. Bom, o diagrama de Ishikawa, que é o tal do espinha de peixe, nós estamos vendo ele aqui representado nesse slide. O que acontece? A minha meta é o problema, né? Porque, como chama o diagrama, ele é de causa e efeito. Então, a meta ali, ela na realidade é o nosso efeito. E a gente quer descobrir as causas. Então, o que acontece? Eu faço uma análise do fenômeno e vou para a análise das causas. E aí eu posso utilizar a técnica do brainstorming e posso estar escrevendo. Então ele se transforma num é, ah, posteriormente no plano de ação, de acordo com aquilo que eu estabeleço dessas causas e dessa análise. E isso nada mais é, nós falamos lá do brainstorming, mas isso aí nada mais é do que um brainwriting, né? Então eu vou escrever essa chuva de ideias. Muito bem, então, para vocês verem aqui um diagrama de Ishikawa preenchido e para tentar transmitir para vocês o entendimento desse diagrama, nós temos aqui, então, qual que é o efeito? Alimento estragando na geladeira, né? Afetando aí características da qualidade. Alimento estragando na geladeira. Muito bem, se eu avaliar dentro de método, pode ser que eu esteja provocando um descongelamento inadequado. Dentro de matéria-prima, pode ser que o alimento esteja com o prazo de validade vencido, por isso que ele está estragando na geladeira. Com relação à mão de obra, eu posso estar com a pessoa colocando muita comida na geladeira e ela não está conseguindo refrigerar o suficiente, por conta disso, está estragando o alimento. A medição, a energia elétrica pode estar oscilando e afetando a geladeira. Com relação ao meio ambiente, eu posso ter um layout inadequado e o fogão ele pode estar de frente à geladeira. Então, toda vez que a pessoa abre a geladeira, a geladeira recebe aquele bafo do fogão e isso vem provocando lá, né, está estragando o alimento na geladeira. E com relação a máquinas, eu posso estar com uma borracha da porta deteriorada. É lógico que cada um desses itens que eu coloquei, você, com aquele brainstorming, um brainwriting, não importa, vocês podem elencar outros fatores, não somente esses que estão sendo mencionados, mas como exemplo, ele é suficiente para vocês. Então, eu verifico aqui, dentro do meu processo, quais são, né, todos as minhas causas que podem estar impactando nesse alimento estragado. Um outro aqui que nós estamos vendo, né, de Ishikawa, eu tenho aqui um efeito que foi a nota 0 no Standard 4112. Esse Standard, ele se refere a óleos usados e demais produtos agressivos à natureza, que devem ser armazenados de modo seguro. Muito bem. Da mesma forma que eu fiz no outro, então você precisa verificar. Eu tenho falta de treinamento para emergências ambientais. Então, se eu tenho falta de treinamento, se ocorrer algum evento, esse óleo, né, esse produto que vazar, ele vai acabar afetando o ambiente. Falta de treinamento para o manuseio. Então, aí seria o pessoal, a mão de obra, né? Ela não está devidamente treinada para atuar. A área de armazenagem não atende à norma da ABNT. Bom, muitas vezes nós temos normas, né, e padrões que devem ser seguidos, e no caso aqui está dizendo que não atende. Não há área coberta, não há bacia de contenção, o piso não é impermeabilizado. Tudo isso tem a ver
com aquela norma lá da ABNT. Carregamento de resíduos para galeria de água pluvial. Nossa, então se eu tiver o vazamento, eles vão todos para a água pluvial, vão contaminar os rios. Tambores para armazenar óleo usado estão corroídos. O próximo passo, eles vão vazar e se eu não tiver a contenção, como estava sendo falado anteriormente, eles vão acabar tanto vazando para o solo ou vazando para rio, né, para a galeria de água pluvial. E não há EPIs para manuseio dos produtos, então eu posso ter aqui um problema de acidente com a pessoa, né, que está manuseando tudo isso. Então reparem vocês como que funciona o diagrama de causa e efeito. Bom, tipos de formulário para planos de ação. Então, a partir do momento que eu estabeleci lá o meu Ishikawa, que eu fiz o meu brainstorm, né, eu tenho uma necessidade de fazer elaborar um formulário de plano de ação. Muito bem, aqui vocês estão vendo um formulário, né? Esse formulário tem lá a área, né? O local que vai ser implantado esse plano de ação, a data da elaboração, o responsável pelo plano de ação, a aprovação, quem é que aprova, qual que é a versão dele, de repente pode ter a versão 0, a versão 1, 2, 3, né? Ele pode sofrer revisões, então pode ser versão inicial, depois versão 1 e assim por diante. Bom, meta, objetivo, valor e prazo, né? Eu preciso colocar, deixar descrito qual que é a meta, e aí eu vou preencher aí o 5W, no caso aqui são 2 Hs, né? Então, o que que eu preciso? Na primeira coluna aqui, o que será feito? Então, aqui você coloca as contramedidas provenientes do brainstorming. Então, lá aquele brainstorming que nós fizemos, vimos lá quais são as medidas. Então, eu preciso listar isso aqui. Lembrando que eu preciso utilizar verbos de ação, né? Construir, verificar, né? Então, são verbos de ação que eu preciso colocar. Na segunda coluna eu tenho o responsável, né, o nome do responsável. Então aqui se coloca apenas um nome e não um grupo ou sigla. Não adianta eu colocar que quem vai fazer um reparo numa máquina, né, reparar a máquina XYZ, o responsável, área de manutenção. Isso não está especificando quem, então eu preciso colocar que é o Pedro, né? O Pedro, mecânico lá de manutenção, é que vai fazer essa ação, né? Esse reparo. O prazo é a data limite que vai ser estabelecida, dia, mês e ano. Onde? O local onde será executada essa ação. O porquê, é importante isso, que as pessoas gostam de saber por que fazem cada coisa, né? Então você precisa escrever aí por que está sendo executado isso, porque precisamos restabelecer a máquina para deixar a produção em dia, ou qualquer outro motivo do porquê de fazer essa atividade. E como a ação será executada? Então, o como é o how. Então, como é que ele vai fazer isso? Então, o como o Pedro, ele vai requisitando os materiais, os insumos necessários para efetuar essa manutenção e executar essa manutenção de maneira adequada e eficaz. Quanto o how much não muitas vezes os formulários ele fica no 5W1H até o como. O how much é quando são determinados tipos de plano de ação que precisa colocar os valores envolvidos devido a uma necessidade de acompanhamento e controle dos gastos, você pode estar colocando, né, essa informação nessa coluna.
Então, aqueles insumos e materiais requisitados pelo manutentor Pedro lá, eu posso pegar e colocar o valor disso aí. Então, essa é a forma de preencher esse aqui, né? Que apesar de eu ter colocado no anterior lá o que, né? Aqui vocês têm várias perguntas, né? O que tem sido feito? O que deveríamos fazer? O que acontecerá se não fizermos? O que mais pode ser feito? O que fizemos a menos e que temos que fazer? O que podemos fazer agora, nessa semana, nesse ano? Então, eu respondo lá o que. Aí o quem? Então, nós já explicamos que tem que ser nominal, né? Então, quem deve fazer, quem não deve fazer, quem deveria fazer, quem deveria participar. Então, é onde eu devo me concentrar e definir a pessoa. Depois, o quando, né? Quando vai fazer, quando deveria fazer, quando deveria fazer, então, quando haverá disponibilidade para fazer. Depois eu tenho onde. Então, aonde que vai fazer isso? Onde não fazer isso? Onde deveria ser feito isso? Fazer aqui ou contratar fora? Então, eu preciso pensar nessas questões para poder preencher o meu onde. Depois, o porquê. Então, por que é este o nosso trabalho? Por que não é este o nosso trabalho? Por que fazer dessa maneira? Por que fazer aqui ou lá? Por que fazer agora? Então, aí são as questões do porquê que eu posso estar preenchendo. O como que eu faço isso, com que frequência, como podemos melhorar, como podemos fazer diferente. E, finalmente, o último, 5W2H, aqui, no caso, o segundo H, o quanto, né? Então, quanto vamos gastar com a solução, quanto temos disponível, quanto investir efetivamente, quanto estamos perdendo. Então, dependendo de como que se descreve esse formulário, eu vou e tenho esses questionamentos que podem me auxiliar. Aqui vocês têm, então, justamente o mesmo quadro, a única coisa que aqui está só com um H, né? Que, como eu disse, muitos dos quadros, eles não têm a necessidade do how much, né? Do quanto. Então, tá lá. Eu tenho o que lá, a descrição da ação a ser implantada, o responsável, o prazo para execução, o local de desenvolvimento da ação, a razão do desenvolvimento dessa ação e o procedimento para desenvolvimento. É isso que eu preciso preencher e responder. O plano de ação, formulário 3W, no slide anterior, nós tínhamos lá algumas chaves indicando 3W, ou 5W1H, 5W2H, tá? Então, aqui eu estou mostrando um formulário 3W somente, né? Então, ele é um formulário mais rápido, para soluções rápidas. Então, se eu tenho lá, elaborar novo fluxograma para atendimento a clientes até... a data aqui está errada. A data seria até 30 de setembro de 2020. O responsável é o João, a aprovação do chefe e a data aqui, né? E ali nós temos agendar reunião com o representante, então o João até 17/7, elaborar o novo fluxograma até o 8/8, divulgar para os veículos internos até 15/8 e verificar se o novo fluxograma é eficaz e eficiente até 19/9. E concluindo todos esses prazos aqui, se ele finalizar aqui a verificação do fluxograma em 19/9, reparem vocês que ele está antes do prazo de término lá de 30 de setembro. Então tem até uma folga lá de uns 11 dias para ele conseguir finalizar essa atividade. Então, o que a gente deve fazer se o resultado, se eu estabeleci lá as minhas metas, se eu fiz o plano, se na execução do plano, quando eu fui fazer a verificação, aí eu descobri que o resultado não foi bom. O que eu preciso fazer?
Muito bem. Eu utilizo novamente o PDCA e dentro do PDCA eu estou verificando a parte de checagem. Verifiquei que sobre o atingimento da meta, né? E que no caso ele não está atingindo. Então, no meu relatório de 3 gerações, então eu necessariamente, isso por conta de eu poder me organizar, eu preencho esse formulário, né, esse relatório de 3 gerações, colocando lá a meta, qual que é o problema, e aí eu tive o planejado, o que estava planejado no meu plano de ação inicial. O que foi executado? Qual foi o resultado? Eu precisava de tanto, cheguei a quanto? Então eu coloco o resultado. E aí eu descrevo qual que é o ponto problemático e no último eu coloco uma proposição para recuperar aquilo que não foi devidamente atingido, né? A meta que a gente não conseguiu atingir. Então, o relatório de 3 gerações, ele tem lá o que do plano de ação, o que de fato foi executado, que é o do, quais são os resultados hoje, que são o cheque, e o que ficou ruim porque está ruim, que causou os desvios, né, que também é dentro do cheque. E aí eu faço uma revisão do plano de ação. Então eu proponho novamente as proposições do relatório de 3 gerações e eu executo de novo 5W1H ou 5W2H, conforme a necessidade, e faço um novo plano. As proposições, né, as novas ações corretivas para eliminar os pontos problemáticos, que é o último lá do PDCA, é o início aqui da proposição do relatório de 3 gerações. Muito bem. Então, o relatório de 3 gerações, vocês viram, né, que a gente avalia o passado, ou seja, aquilo que foi planejado. A gente avalia a situação atual, porque quando a gente fez lá o cheque, a verificação, descobrimos a situação atual. Temos lá os resultados, que é o item 3. Aí, com isso, a gente avalia, né, analisa e avalia quais foram os pontos problemáticos, o que aconteceu. Então, vamos dizer que era uma meta de budget, né? Então, eu estava fazendo lá o acompanhamento do desembolso, de repente quebrou uma máquina que não estava planejado quebrar, ou ela estava com um planejamento de manutenção mais adiante, mas ela quebrou. Então, eu preciso arrumar. Como eu precisei arrumar, eu precisei gastar material, mão de obra com essa máquina que não estava planejado, não estava programado. Isso vai provocar um aumento no gasto do meu budget e com isso pode ser que eu venha a ficar vermelho, né? Na hora da verificação, fiquei vermelho. Mas eu tenho a os pontos lá problemáticos, eu avalio o que aconteceu, será que pode acontecer de novo? Não. E aí eu faço um novo plano de ação, que é a proposição para resolver esse ponto problemático. Bom, no caso eu já fiz, né? Porque eu fiz a manutenção da máquina, eu arrumei a máquina, e aí a proposição é que nos próximos meses do budget, como eu já tive que parar a máquina e gastar com ela, significa que mais adiante, quando estava previsto lá ou planejado a paralisação dessa máquina para fazer a manutenção, é bem provável que eu não precise fazer isso. Então, isso é uma maneira de justificar o estouro e também que lá na frente eu não vou gastar com essa máquina e, por conseguinte, eu acabo recuperando a minha meta. Então, é necessário um plano de 3 gerações para cada meta não atingida, né? O relatório terá ações corretivas para o atingimento da meta. Eu não posso fazer 3 gerações englobando várias metas. Eu preciso ter um específico para cada meta e é lógico que eu só vou fazê-lo caso eu não esteja atingindo. Como que eu posso garantir o sucesso de um plano de ação? Porque, como eu disse lá atrás, né, inicialmente, eu não posso simplesmente fazer o plano e achar que tudo vai estar
lindo e maravilhoso. Então, eu tenho que acompanhar de perto as pessoas da equipe, avaliando a execução de cada uma das etapas das ações, avaliar se o plano foi implantado e como que isso aconteceu. Uma vez implantado, conferir se todas as ações foram realmente implantadas e, por último, verificar se aquele resultado planejado foi plenamente atingido. É óbvio que se eu verificar qualquer problema em qualquer uma dessas verificações, ou se eu for alertado por alguém, é uma possibilidade de eu tomar a ação antes mesmo até do que a meta acuse ficar fora daquele estabelecido. E o que deve acontecer quando a meta é atingida, ou seja, eu consegui atingir? Os resultados foram atingidos? Sim. Bom, se eles foram atingidos, eu preciso padronizar. Então, eu treino as pessoas, deixo registrado do novo conhecimento adquirido, como eu treinei essas pessoas, isso tudo precisa estar registrado, e realizar coaching dos novos membros da equipe. Então, se de repente entrou alguém novo, lembra que lá atrás, quando nós falamos do PDCA, eu crio lá o Lessons Learning, não importa se deu tudo certo ou se teve problemas e eu tive que atuar e resolver, eu utilizo aquilo para poder orientar os novos membros da equipe. Caso não, é aquilo que nós já falamos lá, né? Rever todas as fases do processo, devemos refletir e nos perguntar por que não foi atingido e se há ou não necessidade de mudança. Bom, dentro do PDCA, então, nós estamos na fase de action aqui, a padronização, a ação, né, final, onde eu treino os envolvidos, repetitividade das medidas, previsibilidade de resultados, é o que eu obtenho com a padronização, e o bloqueio das causas acaba se dando por essa padronização. Bom, então a gente precisa padronizar para manter um bom resultado. Então, na padronização, a gente treina os envolvidos, a gente faz a repetitividade das medidas, a previsibilidade dos resultados e o bloqueio se dá com essas ações de padronização. Muito bem. De que maneira que a gente pode acompanhar essa meta, né? Como a gente falou, a gente tem as metas e também tem os indicadores. Então, a gente faz o acompanhamento dos indicadores com essa gestão à vista. A gestão à vista nada mais é do que o placar do jogo. Um time, ele precisa saber do resultado do seu esforço. Então, à medida que vai caminhando, ele tem que saber o que está acontecendo. Dessa forma, a gente tem lá a meta. Por exemplo, né, reduzir 10% o custo de produção, base novembro de um dado ano até novembro daquele ano subsequente. E aí nós temos aqui uma dada área. Aqui eu estou mostrando para vocês como que é o gestão à vista de uma diretoria. Essa aqui, no caso, é uma diretoria de cabinas. Então, passou o mês de janeiro, fevereiro, março e abril, e reparem que ela está verde. Aí o que acontece? Como que se dão essas metas? Ela é uma composição das outras gerências que compõem essa diretoria. Reparem vocês que a gerência da estamparia, ela está lá com os seus medidores, o mês de março ela ficou vermelha, no mês de junho ela está vermelho. Se eu olhar outra, né, a cabine, a gerência de cabinas, ela está verdinha em todas as suas metas. Se eu pegar ali uma outra área, também está verde, né? E, finalmente, uma quarta e última área também verde. Então, reparem que o vermelho de uma área, em detrimento a 3 áreas verdes, né, fez com que essa diretoria permanecesse verde. Então, eu tenho 2 pontos problemáticos aqui, mas a diretoria em si, ela não está com problema na sua meta para com o presidente. Se a gente verificar uma outra aqui, é o mesmo, deixa eu ver.
cabe pegando uma área aqui, uma gerência de cabinas. Então, vocês estão lembrados lá do desmembramento? Bom, quando eu pego aqui agora, eu estou pegando especificamente de uma gerência. E funciona da mesma forma. A gerência tem uma série de supervisões lá lotadas. Então, essas supervisões, reparem também, lá, eu tenho a pintura e outras áreas lá, que fizeram com que duas áreas e uma que estava com indicadores em vermelho, mantiveram a gerência de cabinas verde. Então, reparem novamente vocês que no desmembramento das metas, isso vai acontecer para todo mundo. Aí, uma outra meta aqui, reduzir as despesas anuais. Então, olha lá o acompanhamento da meta. Mês a mês, aqui é linear no caso, né, o acompanhamento, mas ele poderia não ser linear e ter um acompanhamento também. Poderia ser uma curva S, poderia ser uma parábola, não importa, o que precisa é ser definido inicialmente e aí fazer o acompanhamento disso. Aqui nessa figura, vocês estão vendo, né, a gestão à vista, o quadro, mostrando cada um daqueles indicadores para várias situações de qualidade, de treinamento, no caso pessoas, né, de segurança. Então, eu tenho meio ambiente, eu tenho aqui os meus indicadores de metas aí, né? E no próximo, aqui também uma foto mostrando todos esses indicadores, permitindo que qualquer um, né, qualquer funcionário, visitante que estiver passando, ele pode visualizar e acompanhar, desde o diretor, desde o presidente da empresa, até o menor funcionário dentro da organização. Não importa, todos acabam tendo ciência de como que está o acompanhamento dessas metas. Bem, pessoal, esse é o final da aula, espero que tenha agradado a vocês. Semana que vem nós vamos ter uma outra atividade que vai ser o preenchimento do plano de ação da atividade que vocês vão me entregar. Então, vocês vão gerar uma empresa lá, né, aquela definição do negócio, e dentro dessa definição do negócio, para a semana, não agora, né, você já tem o que fazer, mas para a próxima semana vocês já vão ficar sabendo que uma das atividades em grupo para se fazer vai ser o preenchimento de um plano de ação. Então eu vou disponibilizar o plano de ação e vocês vão poder executar. Até lá, então.